Olá, está começando mais uma edição do Agora com Lacombe, no formato perfil. Hoje eu vou conversar com o deputado federal e membro da família imperial brasileira, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que está lançando mais um livro, o quarto livro dele, esse aqui, Império de Verdade. Deputado, muitíssimo obrigado por me receber, para falar um pouquinho desse livro e dos outros também que estão aqui. Primeiro, o Império de Verdade. Qual é a ideia? Como é que surgiu a ideia desse projeto? Olha, a ideia foi, por acaso, uma iniciativa até da editora. Da LVM. Exatamente, da LVM que teve essa iniciativa, mas encaixou como uma luva, porque na visão deles estava faltando ali um resgate histórico, de falar da família que veio fundar o Brasil e de vencer algumas narrativas aí que são predominantes. Então foi excelente. Fake news não é coisa nova, né? Fake news já existe há mais de 100 anos, certamente. Na época deles também existia. Claro que não existiam os meios de comunicação que tem hoje, mas todas as versões que você vê surgindo para os historiadores, até mesmo da época, já existia aí alguma desvio de percepção. Então foi engraçado porque a historiadora que me ajudou nesse projeto, ela foi nas fontes primárias mesmo. Então ela não se resguardou nas opiniões de outros historiadores, né? Teve que ir em fonte primária. Então, e descobriu muita coisa. Foi muito legal, foi um processo muito bacana. Então vamos lá, personagem a personagem. Dom João VI. A gente vê nos filmes, né, em alguns livros de história, que era um cara, né, que gostava de comer frango assado, andava com pedaços de frango na roupa, era meio desinteressado de tudo. E não era nada disso. Bom, claro que isso faz parte da personalidade dele, né? Isso a gente não pode dizer que isso é... O ruim não tem nada de bom para contrapor. Mas o que não é dito na história do Brasil? O cara era um administrador inacreditável, era um excelente gestor público, era um microgerenciador, tinha um resguardo por erário público inacreditável e fazia todo sentido, porque Portugal é um país pequeno e circulado aí de grandes inimigos, a Espanha é um maior deles. Então você tinha que não podia ficar dependente de ninguém para você se manter independente com um país independente. Então ele resguardava todas as decisões estratégicas, combinava aquilo com o erário, era um grande estrategista na verdade. Você também, aí uma das coisas que a gente aponta é que você fazer você pegar toda uma parcela da sociedade e transferir ela de um lugar para outro e ter organizado toda aquela, eu diria que toda aquela fragata, aquela frota, Você não é frota. Fala da vinda da família. Da vinda, a vinda. Isso não foi da noite para o dia. Veio de planejamento de alguns anos anteriores, veio de ter o erário para isso, ter os acordos para que isso se viabilizasse, porque era um risco muito grande que Napoleão eventualmente iria invadir. Então ele estava observando isso com muita cautela e criando já as opções estratégicas. Então, quando você fala, por isso que existe essa narrativa, fugiu. Claro que sim, mas era já uma opção estratégica. E não seria uma opção estratégica se não houvesse toda uma construção por trás dessa opção. Não é uma coisa que você faz assim, vamos embora, e pega o avião e vai embora. Você tinha que organizar essa saída. Né? E, lembrando, eles trouxeram todo o erário português, trouxeram biblioteca, obras de arte. É considerada a época de ouro do Brasil, né? Pois é. A imprensa brasileira surge daí. Começa o Brasil, na verdade, né? Aí que você não podia dizer que antes existia uma sociedade brasileira, né? Então, a sociedade brasileira, como aspecto, impacto social, né? Tem vários impactos, né? Impacto político, impacto econômico, impacto social. Ali começou a se fomentar uma ideia de brasilidade mais própria, né? Antes o brasileiro era brasileiro. E o que é brasileiro? O brasileiro é um cidadão português que trabalha o Brasil. Daí o termo brasileiro, senão seria brasiliano. Então, nós éramos brasileiros, né? Um cidadão português, nós respondíamos à Constituição portuguesa, mas naquele momento começou aquela ideia, puxa, e se a gente fosse independente? Porque abriu-se os portos, a liberdade de comércio foi fomentada, o erário português, né? Entre aspas, né? Que na verdade era o erário do Reino Unido. Lembrando que o Brasil havia sido elevado a Reino Unido em 1640, então o Brasil deixou de ser colônia. 1640, não foi em 1808. Muito tempo antes, havia um vice-rei aqui no Brasil, que era nomeado pelos reis. Então a gente já tinha um status de cidadão do vice-reino, né, do vice-reinado, que incluía Brasil e Portugal. Então o erário, quando ele foi transferido, o que acontece? Tudo aquilo foi empregado em portos, armazéns, indústrias, estradas de rodagem, criação do exército, do correio, tudo aquilo que era fundamental para você criar uma grande nação. E é isso que é engraçado, porque a burocracia portuguesa é uma das mais antigas da Europa, foi o primeiro país europeu.
Então é isso que veio para o Brasil. Você pegou talvez o país mais antigo da Europa, vindo para as Américas. Nenhum outro país americano teve eu diria que esse privilégio. Um parênteses bem rápido, eu não existiria provavelmente se Dom João VI não tivesse vindo para o Brasil em 1808, porque ele chega ao Brasil, o Brasil, né, não tinha uma vida cultural, e ele começa a trazer artistas da Europa para fazer espetáculos para a corte portuguesa, e nessa vem os 3 primeiros Lacombe, né, que vieram para o Brasil. Louis Lacombe, de quem eu descendo diretamente, o irmão dele e um primo. Eram todos médicos de balé, eram todos coreógrafos e bailarinos. Então, obrigado aí a Dom João VI a ser um antepassado. Não, eu não puxei, esse atavismo não veio. Não. Bom, vamos lá. Mas esse, claro. Só para terminar aqui, esse é apenas um dos aspectos que todo mundo conhece. Agora, que poucos sabem de Dom João VI, primeiro, que ele adquiriu um amor inacreditável pelo Brasil, né, um resguardo muito grande pela oportunidade que era ser Brasil, ficar longe das vicissitudes lá da Europa. No entanto, eu acho que o que ele fez aqui de bom é de criar as instituições brasileiras. Acho que isso aí essa unidade, que ele tinha essa visão muito clara, né, de fundar realmente um país independente. Então, por isso que ele é uma das pessoas que a gente inclui na obra, porque ele é um pai fundador do Brasil. A gente esquece um pouquinho disso. Acha que resguarda, ao menos o diálogo tem vindo até agora, Pedro I, Leopoldina, José Bonifácio, etc. Mas se não fosse o João VI e a visão dele, não haveria essa realidade institucional que viabilizaria a independência mais tarde. E Carlota Joaquina? O que falam até hoje dela? O que é verdade? O que é mentira? Ela foi a grande algoz, né, do João VI. Na minha percepção, Carlota Joaquina é uma dinâmica de casamento arranjado. Então, você tem ali um arranjo entre a família da Espanha e a família portuguesa. Foram 2 casamentos, né? Dom João VI com Carlota Joaquina, acho que o irmão dele com Miguel também teve uma outra O espanhola. Miguel ia casar, bom, é verdade. Essa é a história desculpa, Miguel é o segundo filho suposto segundo filho do João VI, mas todo mundo acha que foi o Marquês de Marialva, que de fato era o pai do Miguel. Mas isso é outra história. Então, nesse contexto, a Carlota Joaquina sempre foi um grande fator conspirador, era o vice-presidente conspirador aí, que nós tínhamos dentro da nossa história ali, e de fato acho que no final ela logrou sucesso, né? Isso dizem as más línguas que ela que envenenou João VI no final da vida dele, né? Já em Portugal ele já estava diminuído o seu poder, né? Houve uma revolução do Porto em 1820, e uma revolução liberal que mudou a Constituição portuguesa, diminuiu os poderes do rei. Então ele já se encontrava com menos poder naquele momento, mas o convívio com ela nunca foi bom, né? Sempre foi um arranjo. Então, e obviamente que ela vinha de uma família poderosa, né? A família Bourbon, que comandava a Espanha, sempre teve interesse, né, em Portugal expandir e reunificar a Península Ibérica, né, como foi em 1580, 1640. Então, eu diria que foi o algoz aí dentro da própria família. E Dona Maria, a louca? A mãe. Livro, Ela tem uma história triste. Na verdade, ela sofria de depressão. A verdade é que o que dizem, que eu acho que é a história mais condizente com os fatos, ela era uma pessoa extremamente religiosa e, por questões de religião, ela orientou até contra medicamentos e uma série de inovações que estavam tendo no momento. Uma das netas, acho que uma das netas ou netos, faleceu em função disso, de não ser tratado, e aí ela enlouqueceu, né? Isso foi o gatilho do enlouquecimento da Maria. E ela teve um papel fundamental na criação do Pedro I, né? Porque muitos falam de como é que foi a infância do Pedro I, né? Mas eu fico imaginando uma senhora louca, translocada, esquizofrênica, tendo surtos aí psicóticos dentro do Palácio de Queluz, no meio da noite, e o outro morador é o Pedro I garoto, né? Então ele convivia com isso. Você imagina toda noite a tua avó ali percorrendo com candelabros, assim, ensandecida, e você naquele contexto, lembrando que Pedro I não morava com o João VI, não morava com a mãe,
né? Morava no Palácio de Queluz junto com a Dona Maria Louca. Então ele vivia uma vida meio reclusa ali, não poderia se dizer que livre, mas assim reclusa junto com a avó, enlouquecida. Então não era assim um ambiente dos mais familiares, dos mais acolhedores possível, né? Então, mas ela teve uma função importante aí nessa, ao menos, né, o João VI era muito ligado a ela, tinha uma ligação muito próxima à mãe e, bom, enfim, é o que a gente extrai da história, assim, que seja condutor da história futura, é isso. E Dom Pedro I, o que os filmes que foram feitos até hoje, alguns livros falam, é que passa aquela imagem de um galã, conquistador, mulherengo. E que era mesmo. Sim, mas e isso abafa um pouco tudo que ele fez de bom. Né? Exatamente. Bom, todo mundo, ninguém é perfeito, todo mundo tem os seus vícios, tem as suas virtudes. E nesse caso aqui, o que tem sido a narrativa predominante é sobrevalorizar os vícios e totalmente abafar as virtudes. No caso aqui, eu vejo como o oposto. Eu vejo que as virtudes de cada um desses é que conduziu a história, não foram os vícios. Foram as virtudes que conduziram. E é isso que a gente tentou colocar aqui nessa versão, que é própria nossa, de uma visão familiar, claro, mas é uma visão que eu acho que é a condutora real da história. Né? Você não consegue lograr grandes sucessos políticos, econômicos, sociais, se você não está baseado em virtudes próprias, em boas intenções, apesar do agente não ser perfeito. É sempre assim em todo contexto político, não existe político perfeito, ele tem seus vícios, tem suas virtudes, agora suas boas intenções são essas que conduzem a história. Por que esse movimento foi tão constante de jogar? Pronto, Dom Pedro I, até onde sei, foi difamado, imprensa na época, Sim. Ele sofreu muito com fake news, vamos usar Sim. essa expressão que eu detesto, mas é o que usam agora. Sim. Ele sofreu muito com fake news, Dom Pedro I. Sofreu com muita oposição política. Ele não era político, né? O Pedro I era um general, ele admirava os generais de guerra, ele sempre fazia jogos de guerra, era uma pessoa de estar no campo, de estar em ação. Ele não era o que seria próprio de hoje um parlamentar, né? Um legislador. No entanto, ele tinha tem um grande mito aí do Pedro I que a gente tem que desbancar, que ele era mal educado. Ele se via como mal educado. Agora, eu digo assim de experiência, eu acho que eu sou relativamente bem educado. Pessoalmente, eu tive todos os privilégios que uma pessoa hoje poderia ter em acesso educacional. Para eu atingir o nível de educação do Pedro I, eu teria que estudar mais 20 anos. Ele era intelectual, ele era um musicista, ele gostava de escrever. Falava várias línguas, exatamente. Então ele tinha falava várias línguas. Música, estratégia de guerra, legislador. Ele tinha todo esse contexto, não só de história, de política. Então ele tinha tudo isso. Né? Eu fico impressionado de ver o quanto que ele tinha, efetivamente, quanto que ele era produtivo. Com pouco tempo de vida que ele teve e relativamente cedo na vida dele. Então, essa é uma grande... Ele que se via isso ficou registrado na história, a própria percepção dele, e aí os historiadores, claro, né, sobem em cima disso e falam, ele não tinha educação nenhuma, era um toscão, idiota e tal. Não é nada disso, muito pelo contrário. Mas, enfim, o que eu acho que Pedro I contribui, o que eu acho que a gente tem que desbancar, não só isso, essa questão educacional do Pedro I, mas também a vontade dele, ou pressão que de fato essas fake news impuseram nele. De fato houve problemas ali políticos, ali, sobretudo que antecederam a renúncia dele e a ida dele para Portugal. Mas a realidade é que ele estava querendo voltar desesperadamente para Portugal. Porque a filha dele, que estava em Portugal, que deveria ser a rainha, tinha sofrido um golpe pelo irmão dele, que era o Miguel, que era o antigo rival dele, de brincadeira de criança. Ele brincava com o Miguel sempre no Palácio de Queluz e também depois que vieram para o Brasil. Faziam jogos de guerra a todo momento nos jardins e Miguel sempre perdia. Então, e aí o que acontece é que agora o Miguel, ele casou o Miguel, que é o tio, que é o irmão dele, com a filha. E o Miguel resolveu dar um golpe na filha dele. Então, você imagina a vontade dele de ficar aqui governando o Brasil ou de voltar para Portugal defender a filha, né? Que a filha depois ficou ostracizada ali em Portugal, numa situação muito precária. Então, a motivação dele era de voltar para Portugal. Então, cria-se essa percepção de que houve uma pressão muito grande. Mas, de fato, você fala assim, peraí,
relativamente falando, isso considerando Pedro I, o que ele já tinha passado, desde a vinda de Portugal até o momento, né, até a independência, porque arranjou algumas disputas políticas internas ali, com questões pessoais dele, isso vai causar uma renúncia, fizeram um impeachment assim, do Pedro I, de jeito nenhum, ele já estava querendo ir embora, então aquilo veio com, eu diria que foi uma grande ajuda para as vontades dele, né? E nesse segundo período de volta a Portugal, é aí que você vê o Pedro I que a gente nunca viu e que reitera aquilo que as boas línguas dizem do Pedro I, reitera quem ele era. Ele era um constitucionalista, ele queria fazer as coisas certas, fundar realmente um país correto, constitucional. E isso ficou nítido, e era de fato um guerreiro, ficou ali no sítio do Porto, né, foi ali que ele pegou tuberculose, né, nas trincheiras lá com os portugueses do Porto. Então é inacreditável as histórias de guerra que existe em Portugal, né, toda a armação da campanha que ele fez, que começou no norte de Portugal e que eventualmente ganharam Lisboa por uma estratégia muito interessante. Eles estavam sitiados, todas as forças de Lisboa ficaram circulando o porto, eles chamaram muita atenção, só que um dos generais dele foi para os Açores, formou um outro exército e invadiu Lisboa. Então ele fez uma triangulação, escapou por um lado, rearmou uma guarnição e viu que Lisboa estava desprotegida, porque estava tudo no porto. Aí a renúncia do Miguel foi imediata, então foi um golpe de mestre ali, mas logo depois ele veio a falecer, ele não chegou a ficar muito tempo na coroa restaurada, aí a legitimidade brasileira, né? Vamos dizer assim, porque depois a linhagem de Portugal, que foi até o final da monarquia portuguesa, era brasileira. Né? A rainha que foi reempossada era de origem, são todos descendentes de Pedro I. Então ele deixou descendência no Brasil e deixou descendência em Portugal. Então, não só constitucional, mas também familiar. Bom, não sei, vale a pena falar da Dona Leopoldina, do papel dela na independência, ou já passamos para os descendentes de Dom Pedro e pulamos para Dom Pedro II? Não sei, porque o livro fala da Dona Leopoldina também, né? Fala. A Dona Leopoldina foi muito importante. Ela, não só porque o contexto, que eu acho que é importante aqui, Leopoldina vinha da maior força, a força de maior prestígio da Europa. Era o Império Austro-Húngaro, era talvez o mais benquisto, o mais importante, não só porque estava na linha de fronteira contra os otomanos, que vinham lá do leste, mas porque haviam várias etnias, eles tinham inimigos a 360 graus, mas tinha uma regência extremamente sofisticada. Imagina toda essa dinâmica e você tem um império formado disso. Você tem uma robustez que não era mano imperiales, né? Você tinha ali instituições, por exemplo, a família reinante da Áustria tinha que falar húngaro, então, fora as outras línguas que eles tinham que representar. Então existia toda essa acomodação da diversidade dentro daquele império. Ao mesmo tempo, eles tinham que conviver, isso era sempre uma coisa muito instável em todas as suas fronteiras, né? Apesar do próprio império ser muito estável. Então, essa estabilidade garantiu um crescimento não só político, econômico, mas também social da Áustria, do Império, que rivalizou todos os impérios que haviam naquele momento e antes também. Né? Toda a parte escultural, de história, de poderio bélico, de técnica, o Império Austro-Húngaro é extremamente importante. E a família Habsburgo era uma família muito diferente da família Bragança. A família Bragança era uma família, o que eu posso dizer aqui, ao menos vou falar aqui, pode polemizar com os monarquistas, mas eu acho que a família Bragança era muito voltada ao Estado português, voltada a se sacrificar pelo Estado. As decisões que eles tomavam eram decisões de Estado. Então você vê essas coisas disfuncionais, o João VI casando com a Joaquina, não se amavam, uma questão de ódio ali, mas os dois estão juntos por questões de Estado. Já os Habsburgo, eles também tinham essas questões de Estado, mas você vê que as famílias eram mais acolhedoras, mais humanas, mais orgânicas. E aí você vê o que seria uma família normal, né? Mais próximo do que seria uma família normal, ter que enviar a sua filhota para atravessar o oceano e ficar... Então você vê, imagina o pai, a mãe ali, ou a madrasta no caso, e as irmãs todas ali com o coração na mão. Ao mesmo tempo,
você via como era uma missão deles de fazer isso, porque era importante para os austríacos ter uma saída estratégica, ou seja, fora dessa dinâmica europeia de conflito de fronteira, dinâmica interna política extremamente diversificada, o Brasil era como se fosse um vasto horizonte a ser conquistado, um império que daria estabilidade, até um futuro para a família. Então, e ela via isso, ela tinha essa visão muito nítida, os pais dela tinham essa visão, o próprio Metternich, que era quem fez a ligação entre os Bragança e os Habsburgo, que era um embaixador austríaco. Então, isso estava bem nítido. Então, ela trazendo isso consigo, ela era uma grande fomentadora da independência do Brasil. A visão de ter um país independente e que ela seria uma imperatriz era muito importante, né? Por questões estratégicas de Estado, por todas essas dinâmicas, que a gente não fala muito, mas era uma força propulsora também. E Dom Pedro II? Meu avô foi um grande estudioso de Dom Pedro II, meu avô era um historiador, tem livros publicados sobre Dom Pedro II. Já você puxou a altura dele, inclusive, porque me parece que ele era bem alto. Eu acho que ele é até mais alto que... Mais alto, parece que tinha quase 2 metros de altura. Acho que vai para 1,90 alguma coisa. Exatamente. Olha, o Pedro II a gente não fala dele ainda, né? A gente não menos no livro, né? Eu diria que a gente precisava, aliás, era uma das coisas que a gente queria fazer no início, quando a gente for fazer a obra, incluir o Pedro II e a Princesa Isabel. Mas eu acho que tem muito mais coisa a ser dita agora, vale uma segunda obra, falar do segundo reinado em separado, né? E o que poderia ter sido o terceiro reinado com a Princesa Isabel, porque é exatamente nesses momentos de transição que a gente tem a maioria das falácias cometidas contra o período imperial que foram levantadas, né? Por exemplo, uma das questões que eu quero abordar numa segunda obra é o porquê que, você imagina, é um garoto de 5 anos de idade, está aqui na mão do Bonifácio. Qual outro poder que ele tinha? Por que não fizeram a república naquele momento? Se é tão bom assim, se tem toda essa virtude republicana, por que não foi feita a república naquele momento? Um garoto de 5 anos de idade, por que não foi feito? Qual o poder que ele tinha? Não tinha nenhum parente mais aqui no Brasil. Né? Então ele ficou na mão de tutores e ficou num período de regência. Então eu falei, por que eles não fizeram então a república? Então eu quero responder isso, né? Eu tenho já a resposta óbvia. Então esse será o 5º livro? Esse será, eu espero que sim, a gente possa publicar respondendo isso, depois entrando no segundo reinado, né, dizendo como é que foi de fato o modelo constitucional que foi criado em 1824, ajustado por Pedro II, 1847, foi a única mudança constitucional que foi feita. E por que isso teve um sucesso inacreditável do ponto de vista político? Em dar estabilidade, em dar aquela, relativamente, resguardar e fomento das instituições do debate político fervoroso, ao mesmo tempo que não destruía todo o contexto constitucional. Então, é isso que a gente quer apontar, né, por esse lado, e depois falar da questão da República e como é que ela surge. Então, a gente tem muito mais a ser dito aí numa próxima obra, não queria contaminar, porque de fato estamos foi um período de transição, né? O século XIX foi um período de transição não só no Brasil, no mundo, né? Passaram de monarquias tradicionais, monarquias absolutistas, para monarquias constitucionais. Houve uma grande mudança aí, alguns países viraram países republicanos. Então, essa transição, eu diria que quem mais bem representa essa transição é o Pedro I, né, que era uma personalidade que vem do tradicionalismo, ao mesmo tempo já está abraçando as mudanças que estão por vir para o século vindouro. Então, ele tem toda uma dinâmica assim, de personalidade dele que precisa ser entendida nesse contexto de transição. Aí as coisas começam a fazer mais sentido. Pedro II já é aquela instituição, é o institucional que mostra e dá exemplo do que é de fato ser o imperador,
ser aquela pessoa que modera entre todo o jogo, não sufoca absolutamente nada, não tem mandos imperiais, não tem poder efetivo, não tem poder de iniciativa. É que muitas pessoas acham que foi um período ditatorial. Não é ditatorial, é só ler a Constituição de 1824. Não tinha, o poder moderador não é um poder imperial, como existia talvez em outros países ou até no passado. Então, e o Pedro II é exatamente o exemplo disso. Até o processo da Lei Áurea denota isso, né? Se eles tivessem o poder absoluto, ou tivessem o poder ditatorial, a princesa Isabel, ela iniciaria a lei, mas não foi ela que iniciou a lei. Isso veio dos senadores, isso veio da dinâmica de discussão política. E ela só ratificou o que havia sido criado na base. Então, toda essa dinâmica precisa ser contada melhor, porque as narrativas são absurdas, né? Absurdas. A começar também por questão de súdito, relação de rei e súdito, isso nunca existiu no Brasil. Muito pelo contrário, no artigo da Constituição fala do cidadão brasileiro, ele fala quem são os cidadãos, os direitos, que ele tem, as obrigações. Não existe a palavra súdito nesse contexto. Você vai dizer, não existiram esse contexto de súdito, vocês estão fazendo referência a Luís XIV, a Luís XVI, então não é... Você vê como é que eles emprestam, eles trabalham com o imaginário da população e não prestam um bom serviço de contar a história brasileira, que eu acho que foi muito bonita. Foi uma história muito única, bonita, e eu acho que o brasileiro precisa começar a rever isso. Para ser, não para fazer alguma mobilização política, mas para ser mais brasileiro, para entender que a gente tem algo especial aqui e valorizar isso, né? E nos conclamarmos como brasileiro no mundo com cabeça erguida e não como servidores aí dos outros poderes tão talvez mais organizados que nós. Antes de falar da Constituição de 1824 e da sua proposta, porque um dos seus livros é uma proposta de uma nova Constituição para o Brasil, eu tenho algumas curiosidades, deputado, como é que é a vida de uma pessoa que faz parte de uma família real, sangue azul? É muito diferente a sua infância, a sua adolescência, ainda que não haja mais, né, a monarquia no Brasil. Como é que foi a sua infância, a sua adolescência? De que maneira ser descendente de Dom Pedro II modificou, mexeu e conduziu a sua vida? Não, eu não acho que é diferente. Nada? A única coisa que eu diria que é diferente é algumas limitações, né? Você se impõe e os outros impõem você algumas limitações, de não ferir ou desonrar o que foi a história do Brasil, o que foi a família no passado. Eu não vejo muitas famílias com esse ônus. Então é um ônus, existe o bônus. Tem a visibilidade. Você, naturalmente, quando você, sobretudo agora em política, quando eu entrei para a política, é certeiro que talvez eu não teria tido a visibilidade que eu tenho hoje, se eu não tivesse sido membro, se não tivesse a família como sendo um respaldo do nome, isso não chamasse a atenção. Chamá-lo de príncipe está errado? Não. Não está errado. Isso precede até o próprio Brasil. Todas essas questões nobiliárquicas são regras que são em paralelo a qualquer momento político do Brasil. Se tem república, se tem monarquia, se não tem nada, se desapareceu. Tem muitos países que desapareceram e tem ainda os príncipes, os seus nomes ainda estão por aí. Então, os títulos, eles seguem a questão hereditária. Se são títulos hereditários, eles seguem uma série de regras que são desvinculadas da questão política e organizacional de um território. Então, nesse caso, o que eu diria? Eu acho que me coloca algumas limitações, me dá alguns benefícios de visibilidade, mas agora, crescendo com isso, minha mãe, que cuidou da minha educação até hoje, imagina, mas ela nunca colocou isso na como sendo parte do meu ser, né? Eu tive uma formação extremamente igual eu diria que o que seria hoje considerado uma pessoa privilegiada no Brasil, e tive todos os acessos, etc. Agora, isso nunca veio a me nortear. Aonde que isso passou a me nortear foi agora nas questões, na minha entrada na política. Aí é que eu comecei a ver que, de fato, tem algo importante aí. Eu via isso imposto pelos próprios pessoas que me seguem, que têm zelo pela história do Brasil e que não gostam de me ver em algumas situações. Então, isso me priva de alguns ataques que eu deveria estar fazendo, mas, de repente, eu falei, poxa vida, vou ficar sem ofender nessa vez aqui.
Bom, então, vamos falar um pouquinho desse seu livro, que é uma proposta de nova Constituição para o Brasil, a Libertadora, uma Constituição para o Brasil, também da LVM Editora. A Constituição de 1824, o Brasil ali, império, monarquia, como é que ela era? Era boa em comparação com o que a gente tem hoje e aí vamos passar para o que você propõe. Como é que a gente faz a análise das constituições? Foram 7 constituições brasileiras. Sim. Como é que foi esse caminho aí, da de 1824 para o que a gente tem hoje e para a sua proposta de modificação? Perfeito. Olha, a Constituição de 1824, ela já era uma evolução. O que nós temos, o que nós esquecemos aqui no Brasil é que não existe só 3 poderes. Essa ideia e a dinâmica de discussão de 3 poderes já estava vencida no século XVIII. Já no século XVIII já havia filósofos já falando do 4º poder. Notadamente, se os 3 poderes foram pontuados por Montesquieu, os 4 poderes foram pontuados pelo Benjamin Constant, que era um filósofo, um político francês. Ele nascido na Suíça, mas era político francês. E ele pontuou nitidamente que para a França se resgatar, precisava de um poder moderador. Isso para a França, no contexto francês, contexto continental central da Europa. Já era uma proposta ali de discussão central. Mas aonde isso logrou o seu primeiro experiência foi no Brasil. Né? Então o Brasil é que absorveu essas discussões de ideia exatamente por quê? O Brasil veio em 1820 como país, 1822, como teve a Redução do Porto em 1820, que fomentou a independência em 1822. E naquele momento, vamos lembrar, a Revolução Americana e a Revolução Francesa estão relativamente distantes no tempo. Já temos aí 30, 40 anos de experiência revolucionária francesa e revolucionária norte-americana. Um aprendizado que os filósofos, os pensadores políticos e toda a discussão dos parlamentares naquela época sobre aqueles eventos era contumaz, era assim, os Estados Unidos era uma mera experiência ainda em 1822, na independência do Brasil, era um filetinho de terra, o Brasil já era um país continental em 1822, os Estados Unidos ainda não tinha nem 1/3 do território que ele tem hoje, ainda haveria as expansões no século XIX, dos Estados Unidos, mas no final do século XIX, o Brasil já era continental, já era o país que era, com as instituições antigas vindas de Portugal aqui presentes. Então, no contexto de evolução, nós estávamos mais perto da evolução política europeia e as ideias de Benjamin Constant sobre o 4º poder eram as que mais davam aquela estabilidade, porque tinham como referência também o que aconteceu na Inglaterra 100 anos antes da Revolução Francesa. Que houve lá também uma tentativa não, houve de fato um golpe, o rei perdeu a cabeça, teve um ensaio de período republicano debaixo de Cromwell, mas isso também não deu certo, Cromwell também padeceu por causa disso, e voltou à monarquia inglesa, foi a Revolução Gloriosa, 1688, e naquele momento o rei ele volta, mas ele volta com menos poderes. Então, de 1688 até 1770, 1780, quando teve as revoluções americanas e até 1822, é muito tempo aí de experiência. Então, tudo aquilo veio concatenar no que seria o modelo imperial brasileiro. Toda essa experiência de mudança de sistema absolutista para um sistema constitucional. Como é que seria uma monarquia dentro de um contexto constitucional? Seria, de fato, 3 poderes ou vamos ter os 4 poderes? Que era o que estava propondo Benjamin Constant. Então, essa que foi a grande novidade. Então, foi uma inovação inacreditável para o momento, que pacificava todo esse tema, estabilizava todo o sistema político. Então, é extremamente moderno. Comparado ao que é hoje, essa Constituição de 1824, se a gente puder fazer esse anacronismo. Constituição cidadã. Exato. Ela é melhor? Absolutamente. Porque naquele momento, de 1824, tem muita coisa de participação popular, apesar de que a sociedade e o cidadão era definido diferente. Né? Aquele que podia votar era voto censitário, era voto por patrimônio. Todo país do mundo tinha isso. Né? O modelo não era diferente, mais avançado ou menos avançado nesse quesito. No entanto, no quesito de você poder peticionar os poderes públicos contra agentes políticos, naquela época tinha mais poder popular do que tem hoje. Eu vou repetir isso. Você poderia peticionar a removida
de um juiz do STF. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, qualquer cidadão poderia peticionar e falar assim, olha, fulano de tal está sendo abusivo no poder dele, no juiz e tal. E o poder moderador poderia acatar essas petições e poderia remover os políticos ou aqueles nomeados que estavam fazendo essa interferência. Então, você veja como existia ali uma simbiose entre o que era a função do chefe de Estado. É proteger o seu cidadão. Essa que era a função dele. E a Constituição também. Contra quem? Contra a burocracia e os agentes políticos. Então, você cria uma aliança natural entre o imperador e a sociedade. Hoje, o que nós temos? Nós não temos nada disso. Nós não temos nenhum canal, nenhum ombudsman que vai lá e fala assim, pô, vai representar aqui a vontade do povo contra as instituições que às vezes são abusivas por seus agentes ou por elas próprias. Né? Então nós não temos esses mecanismos. Sumiram esses mecanismos na República, simplesmente sumiram. E aí virou um Estado que se impõe, que arrecada e se impõe as suas vontades, suas leis, suas regras, suas normas, numa sociedade completamente desamparada e desamada. Então, eu acho que essa dinâmica nós precisamos resgatar. Essa Constituição brasileira foi feita no momento errado, né? O Muro de Berlim cai no ano seguinte, o comunismo de 88, se desintegra. Então, foi uma Constituição pensada para proteger ali contra golpes e ditaduras, e o comunismo acabou, teoricamente, né? Acabou no ano seguinte. Então, e o que traz o seu livro de proposta da Libertadora, da nova Constituição? O que ele diminui? O que? Benefícios, direitos? Ele dá uma boa enxugada? É muito grande a nossa Constituição. Ela é muito grande e ela é repleta de ideologia. Então, o que aconteceu no século XX foi que a ideologia marxista, socialista, comunista, ela começou a se emaranhar dentro do texto constitucional. Então, a maioria dos países, não é só o Brasil que sofreu com isso, a maioria dos países sofreu com essa intervenção. Os países mais fortes conseguiram blindar as constituições deles, os mais fracos, esses não, eles acabaram adotando modelos e estão com problemas até hoje. O Brasil não está diferente disso, o Brasil começou a adotar toda essa dinâmica de narrativa e criou todo um Estado social, que também foi predicado até pela queda do Império Alemão, que cria aí depois a República de Weimar. A República de Weimar foi um Estado social, foi um exemplo, foi o primeiro Estado social da Europa e aquilo influenciou todos os outros países também mudarem suas constituições a virarem Estados sociais. Só que a Alemanha sofreu tanto e mudou sua Constituição em 1946. Né? E outros países como França demorou até 1956, a Inglaterra alterou em 46, mas depois só em 75, com a Thatcher, começou a fazer uma série de liberalizações. O Brasil não passou por esse processo de limpeza constitucional das ideologias. A gente não passou, a gente reiterou, a gente double down, como diz aí. Incorporou tudo isso. Incorporou e ainda dobrou a aposta. Falou assim, não, é isso aqui, vamos dobrar aqui esse Estado Social, é mais de Estado Social ainda. Então, a de 88, ela absorve tudo que estava de errado e que foi corrigido pelos europeus e ainda dobra no sentido de o Estado fazer, garantir e tal. Então, nós temos hoje um estatismo que permeia toda a questão pública, tanto que a gente tivemos que aprovar lei de liberdade econômica, ver se pode. Ou seja, não tinha liberdade, agora com a lei de liberdade econômica nós temos. Então você vê o quanto de Estado dominante nós temos debaixo dessa Constituição de 88. Então o que essa Constituição faz? A Libertadora, a proposta, ela limpa a ideologia, mas ela mantém aquele jogo, o jogo político, ele não pode atingir as instituições de Estado. Então ele separa muito bem o que é instituição de Estado e a função do Estado de forma permanente, aquelas instituições que têm que ser permanentes, que não podem deixar de existir. Então, por exemplo, Forças Armadas, a diplomacia, a questão da justiça. Isso não pode, a todo ano, a todo governo, você falar assim, agora não tem mais justiça. Agora é orçamento zero para a justiça, o orçamento zero para as Forças Armadas. Não dá. Então tem alguma coisa que é permanente. Vamos preservar isso, vamos valorizar isso como sendo boas instituições, reformá-las para dar, de fato, um poder institucional que elas precisam ter. Agora, tudo que é de governo, que separa muito bem. O que é de governo, a gente separa. Todas essas políticas sociais, que hoje foram criadas instituições de Estado, isso deveria ser muito mais maleável, muito mais ajustável, conforme os governos, conforme as realidades. O que é o problema da Constituição de 88? Tudo que vira um plano nacional ou um programa de Estado, por exemplo, educação, eles constitucionalizam. Então você não consegue mais mexer na coisa.
Então o Brasil está sempre atrasado, ele não tem inovação nas instituições, no modelo de ensino, modelo de educação, modelo de saúde, modelo previdenciário, está tudo em Constituição. Então você não consegue fazer alterações a cada governo. Então é isso que eu acho que é um grande problema. Então a nossa Constituição ela limpa isso, ela define o Estado como sendo aquilo que deveria ser, cria um modelo que separa governo de Estado, tem uma chefia de Estado que é forte, que existe, que é um presidente forte, ao mesmo tempo que cria um parlamento com competências de governo que hoje precisa ter, exatamente para um deputado não ficar anônimo e ser cobrado mais diretamente. Então hoje o deputado está na melhor das situações, ele tem todo o orçamento do mundo, vai poder cobrar o executivo e não vai ter ônus nenhum se o executivo performar ou não, muito pelo contrário, ele pode culpar o executivo por tudo de errado que deu nos planejamentos que ele, deputado, criou. Então a gente tem que mudar isso aí, a gente tem que realinhar aí as cobranças. Temos uma Constituição ruim, que é atacada, apesar de ser ruim, é atacada o tempo inteiro, né? E outro livro do deputado Luiz Filipe de Orleans Bragança, esse aqui, Antes que Apaguem, que fala de liberdade, de Big Tech. Então foi o seguinte, depois do intervalo, a gente vai falar um pouquinho sobre ataques a liberdades, né? Sobre as redes sociais. Logo depois do intervalo, antes tem um recado para você que acompanha o Agora com Lacombe. O Agora com Lacombe, formato perfil, está de volta. Eu estou conversando hoje com o deputado federal Luiz Filipe de Orleans Bragança, que é membro da família imperial brasileira. Falamos um pouquinho das constituições que o Brasil já teve e uma Constituição que a gente tem hoje em vigor, de 88, que é constantemente atacada, inclusive, por juízes do Supremo Tribunal Federal. Nós temos tido casos de censura, de cancelamento, banimento, e um dos seus livros, Antes que Apaguem, fala exatamente disso, né? A gente imaginava que as redes sociais, né, que a internet, que essa nova mídia fosse nos libertar do monopólio da informação, da mídia tradicional, e, de repente, as próprias empresas, as Big Tech, as redes sociais, começaram a implementar censura. Onde é que a gente vai parar, então? Nossa última chance foi-se embora? Olha, enquanto você acho que concluiu aqui a conversa. Eu acho o seguinte, começou, de fato, como um movimento de liberdade. E, de fato, acho que no início teve esse aspecto mesmo, não existiu esse controle que existe hoje. No entanto, quando houve a substituição da mídia tradicional pela mídia social, que é o que está acontecendo hoje, o controle também veio junto. O controle da mídia social começou a oligarquizar e cartelizar o acesso e o controle da informação. E isso acho que serve para quem? Essa que é a grande questão. O porquê disso? Então, do ponto de vista de negócio, fica mais fácil, você controla, comanda e você regulamenta outros fora do segmento. Então, você se blinda de competidores que podem vir com um canal alternativo mais livre. Então, isso, de certa maneira, é bom para o cartel do ponto de vista financeiro. Agora, do ponto de vista político, isso se torna uma arma de subversão de países. Isso é que é importante aqui a gente pontuar. Esse movimento de Big Tech em prol da censura é também uma arma subversiva. É por isso que países que estão mais bem equacionados, com si próprio têm instituições fortes, uma sociedade vinculada aos seus representantes, às suas instituições, esses países não sofrem com essa censura, ou ao menos os países adotam legislação que não permitem censura dentro do seu país. A nossa Constituição, de certa forma, não permite, mas não é cumprida. Né? Não é cumprida, mas agora com os agentes do judiciário que temos e também vários políticos, eles querem implementar essa censura, eles querem esse controle, eles querem limitar a chance do país se manter soberano. Aqui é uma arma subversiva contra quem? Contra a liberdade do cidadão e contra a soberania nacional. Então, eu diria que isso fazem parte do que o pessoal da Força Armada chama de guerra híbrida. O que nós temos no mundo é o seguinte, é por isso que uma revisão constitucional é necessária até nesse aspecto. Se você tem as Forças Armadas, cuja a função é combater ou manter o seu país livre e soberano, certo? Até agora, a visão é de que, são as guerras convencionais, as Forças Armadas e Forças de Segurança para fazer guerra material, bélica, territorial. No entanto, o cenário de guerra já mudou.
O cenário de guerra já está patente, que envolve outros aspectos, envolve terrorismo, narcotráfico, subversão das instituições, corrupção, controle do sistema eleitoral. E quais são as instituições que vão nos proteger da subversão da nossa soberania nesses frontes? Não tem, não tem. Estamos completamente desprotegidos. E é exatamente por isso que todos os partidos e políticos que querem ver o país sucumbir, querem ver o país deixar de ser um país soberano e passar a ser um território de controle externo, todos esses, eles não aceitam esse debate de que existe uma guerra híbrida. Eles aceitam só que as Forças Armadas são para travar uma guerra convencional e querem limitar a função das Forças Armadas em fazer o monitoramento nos outros aspectos que são subversivos, sim, e que têm impacto na nossa soberania e nossa liberdade individual. Então, isso não é só o Brasil. Isso, o mundo inteiro, ao menos o mundo constitucional, que é dito livre, que é mais livre do que os países autocráticos, né? Todo esse mundo tem esse problema. Eles têm que reajustar as suas constituições para que, se não for as Forças Armadas, tem que ser outra instituição para fazer essa controladoria, para dizer, olha, peraí, vocês estão subvertendo aqui o modelo. E é por isso que a precisamos de uma revisão constitucional, exatamente para impedir que haja tirania no Brasil. Nessa Constituição que nós temos de 88, ela vai só propiciar com uma facilidade inacreditável uma tirania. Já está fazendo isso, independente de ter políticos contrários a isso. Veja como você tem microtiranias formando do ponto de vista governadores, prefeitos, judiciário, né? Você já tem esses exercendo controle aqui da população. Até forças externas, uma Organização Mundial da Saúde, fala, olha, vocês têm que usar, todo mundo tem que usar máscara, ou tem que fazer lockdown. E aí você aqui aceita, acata e impõe isso na população. Peraí, isso foi discutido internamente? É certo para o que a gente precisa? É essa a métrica? Então, não tem nem essa discussão. Né? Os secretários de saúde ficam passivos até aceitando essas normativas internacionais. Mas que sistema político é esse que permite você impor uma regulamentação sem nenhum debate local? E aqueles países, de novo, países que têm debate local, que têm essas referências, estão mais blindados dessas interferências. E o Brasil não tem. O Brasil, por acaso, é um dos que mais está suscetível a isso. Então, a gente tem que fazer essa revisão. E essa questão de controle de censura tem tudo a ver, é uma arma para a gente deixar de ser um país livre. Daqui a pouquinho eu vou perguntar ao deputado que não era envolvido com política, até se candidatar a deputado federal e ser eleito, e é considerado um dos melhores, se não o melhor deputado federal da Câmara, o que ele encontrou ali no Congresso Nacional, para a gente encerrar. Antes, um recado para você que acompanha o programa. Estamos de volta para a última pergunta e para mostrar também este livro aqui, que é o mais vendido, né, sim, senhor? Por que o Brasil é um país atrasado? O deputado me disse uma vez que o grande problema que ele encontrou lá no Congresso Nacional é que há uma grande quantidade de comunistas, corruptos e narcotraficantes. Eventualmente, um congressista é isso tudo, está nos três conjuntos. Né? Então, qual é a nossa chance de escapar disso, deputado? Olha, só com boas eleições, boas pessoas se apresentando ao pleito eleitoral e também com propostas. Né? Não adianta nada, porque o que acontece? Muita parte desses que são corruptos e que defendem, às vezes, a esquerda, ou defendem o comunismo, ou o narcotráfico, muitas vezes eles não sabem, porque eles não têm pauta própria. Eles surgem, entram na política porque eu tenho visibilidade, o pessoal me apoia, o pessoal gosta de mim, mas tá bom, qual é a tua proposta, qual é a tua posição? Tem que entrar em mais detalhes aí, tem muita coisa em termos de profundidade aí de proposta que precisa ser cobrado dos deputados, daqueles que vão vir nova levas para fazer as grandes mudanças. Então, enquanto não há isso, o que acontece? Essa parte, eu diria que o corrupto é o maior número deles, né? Porque muitas vezes não é necessariamente uma corrupção assim ativa, estou buscando o negócio, mas às vezes é passiva. Ou seja, vem com uma proposta, fala assim, apoia a gente aqui nisso aqui, a gente vai te cedo uma coisa lá, eu vou apoiar teu projeto, você vai ganhar uma emenda, ou qualquer coisa assim desse gênero. Então eles se entregam para o sistema. Então eu vejo que isso é um problema muito grave. Isso cria uma lealdade muito maior desse representante com essas forças que lá estão e diminui a lealdade que ele tem com a sua proposta e com o seu eleitorado. Então, se a gente não tem um vínculo de eleitor com a proposta e um eleito que está vinculado umbilicalmente com essas propostas, o sistema coopta. Né? Então, e hoje essas três forças que você mencionou, comunismo, corrupção e narcotráfico,
são as forças mais bem organizadas que existem no Congresso Nacional. Existem pessoas ótimas, idôneas, que não se vinculam a nenhuma? Sim, existem. São maravilhosas. De fato, eu tive uma experiência até muito positiva com vários deles. Agora, eles são a força dominante? Eu não posso falar isso. Como analista político, como agente político, falar assim, essa é a nossa realidade, temos mais pessoas do bem que querem fazer. Não é a realidade. A população continua elegendo comunista, a gente vai apoiar narcotráfico e corrupto. E o sistema está na mão deles. Hoje vamos ter um sistema extremamente rico, com muito poder, na mão desses 3 agentes. Eles vão estar criando mais ruído via mídia social e na mídia tradicional, porque agora eles têm mais recurso público, para fazer a sua propaganda. Então, o que é um eleitor? Eu fico imaginando um eleitor hoje, como é complicado, se você não está engajado politicamente, de fazer o seu discernimento. Porque aquele ali que está aparecendo mais, me parece boa pessoa, mas às vezes é o que mais é corrupto, mais é vinculado a todas essas forças. E aquele que aparece menos, que é mais capaz, esse aí não estou escutando falar dele e tal, então nem aparece ali no rol de opções para o eleitor. Então a gente está com um momento muito perigoso em que os partidos, os políticos, os deputados sobretudo, estão com um volume recorde de dinheiro. E lembrando são essas forças aí que vão estar se promovendo absolutamente, aí, não só na compra de cabos eleitorais, compra de mídia, compra de visibilidade. Então, perigoso aí, vai exigir muito do eleitor, infelizmente. Bom, precisamos do senhor na Câmara. Espero que o senhor se reeleja com muita facilidade. Muito obrigado, Lacombe. Muito obrigado, deputado, pela entrevista. Eu que agradeço o tempo. Obrigado. Muito obrigado.